Bela apresentação do grupo de teatro Reminiscências. A gente, então, dá início ao segundo seminário regional de educação, com o tema Os Impactos da Pandemia nas Políticas Educacionais de Santa Catarina. E, para a gente discutir os impactos da pandemia nas políticas educacionais de Santa Catarina, é bom a gente retomar as próprias políticas educacionais já previstas nas metas, né, no plano estadual de educação. Então, eu queria convidar, já para chegar conosco aqui no seminário, a deputada estadual Luciane Carminati, né, que é formada em pedagogia, especialista na área de educação especial e em orientação educacional. E antes de ocupar os cargos eletivos na Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, a Luciane atuou como professora e coordenadora pedagógica em escolas públicas de Chapecó, cidade onde vive. Ela é atualmente a presidenta da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa de Santa Catarina e também da Comissão de Cultura e Desporto. Então, bom dia, deputada Luciane Carminati, seja bem-vinda neste seminário regional. Aqui a gente está na região, preferencialmente para a região do meio oeste, mas a gente tem pessoas aqui de outras regiões participando, a gente não limita, né, a participação, ele é um seminário online, né, então a gente tem, e como seminário regional a gente marca o território, mas a participação aqui ela é bastante fluida, né? E pessoas de outras regiões também podem nos acompanhar ou assistir. Inclusive, eu queria convidar a todos e todas que estão nos assistindo e ainda não se inscreveram e desejam participar dos próximos seminários, né? A página do seminário é Seminários Regionais sc.ufsc.br. Então, entre na página do seminário, a gente vai estar atualizando de hoje para amanhã os convidados e convidadas para os próximos seminários e já faça a sua inscrição. Então, deputada Luciane Carminati, então, o tema hoje de manhã é o monitoramento do Plano Estadual de Educação. Então, deixo contigo a palavra, né, para que tu possa apresentar aqui para quem está nos assistindo no YouTube, nas redes sociais, como anda, né, o acompanhamento deste plano aqui no estado de Santa Catarina. Tenha um bom dia, esperamos ter um bom seminário. Obrigado. Bom dia, Márcio. Quero cumprimentá-lo em teu nome, toda a comissão organizadora, também cumprimentar os intérpretes e agradecer em nome do nosso deputado Pedro Kizai, que é um dos mentores desses seminários que acontecem em todas as regiões, parabenizá-lo por isso, e também parabenizar a nossa Universidade Federal de Santa Catarina, em nome da professora Sandra, por todo o empenho, por toda a dedicação, por toda a resistência que também tem feito, né? Agora nós temos aí o anúncio dos cortes na educação por parte do governo federal, o que com certeza prejudica imensamente o conhecimento, a pesquisa, a extensão, né? A graduação como um todo. Inclusive, esse é um tema que estaremos tratando no âmbito da LESC em relação aos cortes nas universidades federais. Bem, eu começo a minha fala sobre esse tema, mas quero dizer que nós não podemos ser insensíveis, tendo em vista que discutir plano estadual de educação e plano municipal de educação pressupõe discutir para onde vai a educação e quem são as pessoas, né? Como estão nesse momento de avaliação do plano. E aí entra todo o debate, Márcio, com relação à própria pandemia. Quando nós concretizamos, aprovamos em lei o Plano Estadual de Educação, e cada município de Santa Catarina tem também leis aprovadas nas câmaras de vereadores que criam os planos municipais, nós não prevíamos uma pandemia. Então, obviamente que essa avaliação sobre os resultados e metas também precisam considerar, né, a pandemia. E nesse sentido, eu peço se conseguem colocar agora uma música do Chico César para a gente introduzir o tema neste contexto da pandemia. É possível?
Luciano, nós vamos ter que colocar no final. Desculpa, Tá bom. né? A gente está com aquele mesmo probleminha. Mesmo problema do outro. Tranquilo. Sem problemas. Então, eu quero aqui abrir a minha fala, e já cumprimentando todos que nos acompanham pelas redes sociais, pelo YouTube. Eu quero abrir de uma forma diferente do que eu fiz na outra semana, porque nessa semana, para ser mais exato, no final de semana, eu recebi um áudio de uma fala de uma diretora de uma escola estadual da região do Meio-Oeste, que eu fiquei profundamente triste com esta fala, e eu vou aqui ler a transcrição da fala desta diretora, que obviamente não representa tantos diretores empenhados, comprometidos e sérios, mas a gente não pode ignorar a fala, porque ela é muito cruel, sobretudo nesse momento. Boa tarde, professores. Ontem à tarde tivemos reunião com a CRE, Coordenadoria Regional de Educação. Ficou bem claro sobre o sistema professor online, da importância de estarem sempre em dia. Parece que está tendo casos de professores que não estão completando o professor online, estão sendo contaminados pelo coronavírus, vindo a óbito e deixando o professor online sem preencher. Depois, quem vai preencher isso? Então, é uma preocupação da Secretaria da Educação, da CRE, e eu não gostaria que nenhum professor aqui da escola estivesse com seu professor online atrasado. Então, nós vamos estar chamando o professor na minha sala para, junto com a gente, abrir o professor online e a gente ver se está em dia ou não. Vamos começar a fazer isso a partir de segunda-feira, vendo os professores que estão em hora atividade, no intervalo de aula. Aí, o professor olha na nossa frente, se não está em dia, a gente vai fazer uma ata, se está, que bom, continue assim. Então, coloque o professor online em dia, para que eu não precise fazer ata e tomar providências. Obrigada, professores, tudo de bom, fiquem bem, fiquem com Deus, tchau. Esta fala eu já estou tratando com o secretário de Estado da Educação, pedi a ele ontem que analisasse e tomasse as devidas providências, né, com relação a isso. A gente já certificou qual é a escola, o diretor, a diretora, melhor dizendo, né? E eu quero começar dizendo que, para mim, esse não jamais poderia ser a fala de alguém, em primeiro lugar, mas muito mais a fala de uma direção de escola, porque se a escola serve para ensinar conteúdos escolares, disciplinas, mas mais do que isso, a escola está formando gente, e gente que olha para o mundo de um jeito frio, dado, número, ou gente que olha para o mundo de um outro jeito, com sentimento, com respeito aos colegas professores e com a dor do outro. Então, eu fiquei profundamente triste quando eu recebi isso, indignada, porque para mim a escola tem um outro sentido. Para mim a escola é o lugar da vida, da esperança, da solidariedade, da ajuda, da partilha, e não do medo, e não da crueldade. E, enfim, queria começar aqui a minha fala, porque eu não poderia ignorar isso, já que estamos falando de um projeto de educação, né, de um projeto que tem metas, mas mais do que isso, para que a gente quer um plano de educação? A gente quer para melhorar a vida das pessoas, para as pessoas serem melhores. Então, eu começo fazendo essa primeira reflexão aqui, em respeito a todos os bons profissionais. Nós não podemos permitir que uma fala como essa, né, esteja presente em nosso meio. Quero acolher a cada um e a cada uma, e eu vou pedir aqui para a minha assessoria que nos ajude a fazer, então, a apresentação. Bem, então, monitoramento dos planos de educação. Pode passar os slides. Nós temos aqui
os planos, eles têm uma conexão, né? Nós temos os planos nacional, como eu falei, nós temos o plano estadual e o plano municipal. O plano nacional, ele foi aprovado em 2014 pelo Congresso Nacional, e o plano estadual foi um ano depois, 2015, né? E os planos municipais seguiram basicamente essa mesma sequência, e tanto no âmbito nacional como estadual e municipal, nós temos os temas, né, os capítulos, as metas praticamente se repetem. O que muda são as estratégias e também, nas estratégias, a realidade de cada município, de cada estado. Pode passar. É importante destacar aqui, nessa dimensão, que o plano ele não existe desconectado de toda uma construção anterior. Quando a gente olha o plano, às vezes a gente diz, mas quem fez esse documento? Não é quem fez, é como se chegou a um plano. Nós tivemos muitas iniciativas anteriores, muito positivas, importantes, que chegam à construção do plano. E eu quero trazer aqui a própria Constituição Federal de 88, que traz a ideia da universalização da educação, né? E estabelece, inclusive, o direito à educação, né, de todos os brasileiros e brasileiras, e aí estabelece, então, a partir daí, todo um regramento jurídico que está na nossa maior lei, que é a Constituição Federal. Mas não temos só a Constituição. Depois de 88, vem em 96 a LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Nós temos aí também a Base Nacional Comum Curricular. Nós temos a Lei do Piso, que marca para o magistério, né, faz um corte importante do ponto de vista da remuneração. Né? Então, nós temos a Lei do Piso, que hoje ela também precisa ser... precisamos de avanço, nós precisamos ter uma Lei do Piso, graduação e especialização. Infelizmente, é a Lei do Piso magistério, né, tão somente, e não houve avanços de lá para cá. Bom, nós temos a Lei Nacional da Inclusão, que traz também o aluno com deficiência para dentro da escola regular, o que é muito positivo, e aqui em Santa Catarina é um dos estados que tem maior índice de inclusão, né, em rede regular. Se não me falha a memória, mais de 80% dos alunos estão inclusos, né, nas escolas da rede regular. E nós temos aí, então, o avanço da política de cotas, a lei nacional, então, o Plano Nacional de Educação, como eu falei, 2014 e 2015, e nós temos o avanço agora, mais recente, do Fundeb permanente. Inclusive, um grande debate, porque o Fundeb, depois de muita luta, né, não aqui, e abrindo um parênteses, não houve uma ação de governo, houve uma ação da sociedade. Se não fosse a sociedade a se mobilizar, nós não teríamos o Fundeb, é importante fazer este registro. O Fundeb avança de 12% da contribuição da União para 23%, né? Então é bem importante, aliás, de 10% para 23%, é bem importante este avanço gradativo. Este ano será 12%, ano que vem 15%, 2023, 17%, 2024, 19%, 2025, 21%, e chegamos a 2026 em 23%. Claro que temos a regulamentação do Fundeb, que é um grande desafio, tá? Mas aqui está o histórico. Chegamos no plano, mas antes do plano teve um acúmulo de legislação muito positivo. Pode passar. Bem, o monitoramento do plano, como que a gente avalia, né? O que é pensar um plano? É a qualidade do plano, né? Se ele traz méritos do ponto de vista da concepção de educação, a viabilidade do plano, se ele é viável. Nós já tivemos planos que foram feitos fora da realidade, fora de contexto, e não tinham um mecanismo de garantia do financiamento, né? Então, é importante dizer que o financiamento, ele é o que dá o suporte ao plano, e nesse sentido, nós temos um capítulo em especial que trata do financiamento, né? Então, importante a viabilidade também, a sua implementação e análise dos resultados. Então, o resultado a gente não avalia lá ao final de 2024,
Por isso, inclusive, que em Santa Catarina nós temos duas estratégias de monitoramento. Pode passar. Depois eu vou falar melhor dessas duas estratégias. Então, aqui nós temos, né, resumidamente, as 20 metas do Plano Nacional. Aqui em Santa Catarina são 19. No entanto, nas 19 nós temos, né, toda a composição das 20 metas. A educação infantil, só voltando um pouquinho, a educação infantil fundamental é o médio, né, a educação especial, a alfabetização, bem, isso vocês têm de fácil acesso, podem buscar. Temos aqui todo o espelho do que seja a educação no Brasil. Bem, então, a lei aqui em Santa Catarina, nós temos a lei estadual 16.794, né, que é a lei do Plano Estadual de Educação, que vai de 2015 a 2024. Então, aprova o plano e nós estamos nesse monitoramento. Pode passar. Como eu falei anteriormente, são 19 metas ao todo em Santa Catarina, que repetem as metas federais. Esse monitoramento, então, como eu falava anteriormente, ele se dá de duas formas. Ele é monitorado pelo INEP, em primeiro lugar, né, que é o órgão a nível federal responsável, a instituição responsável pelo diagnóstico federal, que compreende o diagnóstico dos estados. E aqui, é claro, quando o INEP, que é um órgão ligado ao MEC, não monitora, dificulta também o nosso trabalho. Nós temos a sede, a Secretaria Executora aqui no Estado, o Tribunal de Contas do Estado, e nós temos, então, a partir desse monitoramento dos relatórios, nós temos duas ações. Nós temos a Comissão Estadual de Monitoramento e Avaliação do Plano Estadual de Educação, chamada SEMAPESC. Eu integro representando a Assembleia Legislativa de Santa Catarina, e na SEMAPESC você tem várias entidades e representações. E além da SEMAPESC, nós temos o TCE Educação, que vocês estão vendo aqui, né? A logomarca do TCE Educação. Qualquer pessoa pode acessar o site do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, tem lá um linkzinho, você clica em cima, que é esse que vocês estão vendo aqui, né? No slide TCE Educação. Quando você acessar, você vai ver o monitoramento do Estado em relação às metas e de cada município. Hoje, qualquer cidadão catarinense pode saber como está a educação no seu município, do ponto de vista das metas. Não temos todas ainda monitoradas, mas educação infantil, ensino fundamental, já está bem sintetizado, o número de vagas preenchidas, vagas que faltam, né? E a projeção conforme o seu plano de educação, o plano do município. Então, é muito importante que, além dos números, a gente seja transparente. Pode passar. Meta 1 aqui em Santa Catarina. Então, nós temos ainda um problema em relação a 0 a 3 e também de 4 a 6, né? Nós não atingimos os 50% de atendimento previstos na meta de 0 a 3, esse é um problema. E veja que eu estou falando de 50%, né? Que é a meta 1, de 0 a 3 anos. De 4 a 6 anos, nós já deveríamos ter atingido em 2016 essa meta, no 5º ano de execução do plano. Perdão, no 5º ano não, nos primeiros anos em função da legislação aprovada. Então, em Santa Catarina, nós ainda precisamos avançar do ponto de vista de 4 a 6 e de 0 a 3. Tem municípios que já avançaram? Sim. Tem municípios que já tinham na execução do seu plano, na aprovação do seu plano municipal, 50%, e a meta foi estendida para 70%, 80%. Então, é importante ter essa informação, porque às vezes aparece lá o município como ainda não cumprindo a meta. Por quê? Porque a sua meta no plano municipal era maior, né?
Então, aqui nós já temos de cara um desafio para a educação infantil. Pode passar. A meta 2 do ensino fundamental, nós temos uma avaliação, né? Então, a meta 2 só a ementa, né? Universalizar o ensino fundamental de 9 anos para toda a população dos 6 aos 14 anos de idade e garantir que 95% dos estudantes concluam essa etapa, né, na idade recomendada. Então, aqui nós também temos um desafio colocado em relação a esta meta de universalização. Em função da pandemia, esse resultado, na nossa avaliação, ele está ainda mais comprometido. Porém, aqui foi avaliado até 2019, então nós não temos a avaliação de 2020, né? Se olharmos o percentual de crianças de 6 a 14 anos que frequentam, nós temos 98%, né? A meta é 100%, obviamente. Então, nós ainda precisamos percorrer, né, um caminho, inclusive aqui, fazendo uma parte, considerando a pandemia, há todo um trabalho hoje, perdão, em relação às escolas, em termos de busca ativa, para que a gente possa garantir que alunos que se evadiram nesse período da pandemia, que não responderam mais às atividades, né, que não estão tendo interação, possam também voltar à matrícula, né, à presença de forma virtual ou de forma presencial, né? Então, meta 2. A meta 3, nós tratamos na meta 3 do ensino médio, que é um grande desafio, não só no Estado, mas também a nível de país, né, do ponto de vista da meta. Então, universalizar até 2016, então nós estamos em 2021, há 5 anos atrás, né, o atendimento escolar para toda a população dos 15 aos 17 anos e elevar até o final da vigência do plano a taxa líquida de matrículas no ensino médio para 90%. Aqui nós temos um desafio com relação à primeira meta, o primeiro indicador, né, que a gente chama de 3A, que é o percentual da população de 15 a 17 anos frequentando o ensino médio. Nós temos aí em torno de 95%, e mais do que isso, né, a taxa líquida de matrículas. Então, nesse caso, o desafio é ainda maior, que nós estamos com 77,7%, e o desafio é chegar a 90%. Ok. Meta 4, educação especial, a inclusão. Aqui eu quero fazer uma parte em relação a essa meta, que ela é muito importante, ela garante a universalização dos 4 aos 17, que é a mesma meta de garantia de matrícula obrigatória, né, para os alunos como um todo, o acesso à educação básica e o atendimento educacional especializado, seja na rede regular de ensino, né, de forma inclusiva, ou então em salas de recursos, tanto as salas de atendimento especializado, como as próprias escolas, né, conveniadas, que atuam em cada região, em cada município. Aqui eu quero fazer uma parte com o tema da educação domiciliar, que inclusive hoje nós teríamos uma audiência às 17h30 na Assembleia Legislativa. A educação domiciliar, se implantada, pode fazer com que a inclusão seja prejudicada. Por quê? Uma das justificativas da educação domiciliar que constam no projeto de lei que está em trâmite aqui na Assembleia é de que os pais têm mais condições de cuidar do filho, né? Cuidar não é o termo adequado, de educar o seu filho de forma especializada em casa. Eu fiquei muito preocupada quando eu li essa justificativa, porque a gente pode ter aqui um retrocesso do ponto de vista da inclusão, né, dos alunos com deficiência. Que vejam bem, é um direito do aluno com deficiência, mas também é um direito da sociedade, né, e um dever da sociedade aprender a conviver e se humanizar, inclusive, em relação à diferença do aluno com deficiência nas redes de ensino. Eu costumo dizer
como pessoa, né, que eu passei o longo da minha educação básica e superior, e eu nunca tive um aluno com deficiência do meu lado, a não ser no ensino superior. E isso é muito ruim do ponto de vista de se pensar a educação de uma forma inclusiva. Então, aqui me preocupa muito, porque há muitas idas e vindas. No ano passado, inclusive, o governo federal editou um decreto que restringia a inclusão, né? Acho que vocês aqui acompanharam o debate e nós fizemos uma audiência pública que foi a primeira no país e serviu de referência para o debate no Supremo Tribunal Federal, quando nós rechaçamos aquele decreto que foi construído sem a participação das entidades, das organizações que representam as pessoas com deficiência, e aquele decreto permitia que o pai escolhesse se quer colocar o filho numa escola especial, numa escola regular, né, ou não. Então, veja bem, aqui há um retrocesso. Eu estou falando isso em relação à meta 4, porque na vida como um todo, e na educação é muito forte isso, aquilo que é conquista não tem ponto final. Ele é uma conquista em disputa permanentemente. A exemplo da educação domiciliar, que vem com força por decisão, inclusive do Ministério da Educação. Meta 5. Vamos lá, então, em relação à meta 5 de alfabetização. Então, aqui nós também temos um desafio, né? Alfabetizar todas as crianças aos 6 anos de idade é a meta aqui no plano estadual de Santa Catarina. Aos 8 anos, no máximo até aos 8 anos de idade no ensino fundamental. Aqui nós temos um grande desafio, como eu falei, nós medimos só até 2019, e aqui, se nós fôssemos fazer um detalhamento, nós temos essa meta desdobrada do ponto de vista do acesso à leitura, à escrita, né, e ao raciocínio lógico-matemático. Então, aqui você tem percentuais diferentes, mas bastante ruins, eu diria, do ponto de vista da alfabetização. Com a pandemia, nós estamos avaliando isso ainda, mas esta meta está bastante distante ainda. Pode passar. Vou ter que dar uma acelerada aqui, né? Então, nós temos a meta 6 da educação integral, só vou citar aqui, né? A meta 6, depois vocês podem analisar melhor os índices, os percentuais. Então, é 65% de escolas públicas e, no mínimo, 40% de alunos, né? É importante que a gente faça essa junção, escola e aluno também, ok? A meta 7, nós temos aqui na meta 7 o aprendizado na idade certa. Então, aqui nós temos os indicadores do IDEB, né? E é importante dizer aqui, nós temos sempre uma fala de que os indicadores do IDEB no Brasil, eles são muito ruins. E, de fato, nós tivemos um avanço do ponto de vista quando começou a ser medido o IDEB, mas houve depois um estacionamento em relação ao IDEB. E temos também aqui o cruzamento da avaliação do PISA também, né, que é uma avaliação internacional e que eu não vou tecer maiores comentários, mas a gente tem uma avaliação bastante complexa para entender, inclusive, a educação brasileira, o que avançou. Ela avançou nos primeiros anos do ensino fundamental, no IDEB, avançou nos primeiros anos de avaliação do IDEB nos anos finais, e ela estacionou, né, e agora nós temos uma avaliação regressiva em relação às metas e resultados. Pode passar. A meta da escolaridade média, de 12 anos, né, aqui está colocado, então, elevar a escolaridade média da população adulta, né, para no mínimo 12 anos, na última vigência do plano. Aqui também, se nós olharmos, né, os nossos pais dos alunos, aqui a gente entraria num debate muito profundo sobre a escolaridade do brasileiro. Eu estava olhando aqui um dado de financiamento da educação na Alemanha e vários outros lugares do mundo, você já não tem analfabetismo há 200 anos, uma realidade muito diferente da realidade brasileira. Meta 9.
A alfabetização da educação de adultos, eu acabei fazendo gancho, né? Então, aqui também, né, elevar a taxa de alfabetização da população com 15 anos ou mais para 98%, então o último dado é quase chegando nisso, né? Vamos ver agora 2020 se ele mantém, aumentou ou diminuiu, e também até o final da vigência deste plano reduzir em 50% a taxa de analfabetismo, né? Então aqui também tem aqui o analfabetismo funcional, que é um desafio ainda maior. É o sujeito que escreve o nome, mas ele não interpreta, né? Então tem aqui toda uma elaboração. A meta 10, educação profissional, a EJA integrada à educação profissional, desafiadora, pode passar. Meta 11, educação profissional também, uma meta ousada aqui para a educação profissional, triplicar as matrículas na educação profissional técnica de nível médio. Nós não vamos atingir essa meta, não vamos atingir, posso falar categoricamente. A meta do ensino superior, que é a meta de articular com a União a taxa de matrícula do ensino superior, né, para a população de 18 a 24 anos, pode passar. A meta 13, titulação de professores. Aqui nesta meta nós temos a garantia de ampliar a proporção de mestres e doutores no exercício da função. Então, também uma meta bastante ousada, né, se vocês olharem aqui os números, estamos caminhando, nós precisamos continuar avançando. Pode passar 14. Pós-graduação em estrito sensu, também aqui colocada, né? Que é fomentar a articulação e elevação gradual do número de matrículas da pós-graduação em estrito sensu, de modo a atingir a titulação de 2.400. Aqui no caso de Santa Catarina, nós, em tese, esses números apontam que nós já atingimos, né? 2.400 mestres e 900 doutores, já atingimos ainda em 2018. Ok? A meta 15 é formação continuada, também uma meta muito ousada, que é a garantia da formação inicial, que é a habilitação inicial do educador, mas mais do que isso, é a formação continuada desses profissionais da educação. Pode passar. Meta 16, a formação continuada e pós-graduação de professores, também aqui, pode passar. Meta 17, valorização e plano de carreira. Então, eu quero apenas aqui citar que nós temos uma comissão na Assembleia criada, e essa comissão tem 60 dias para, em conjunto com os sindicatos dos trabalhadores na rede estadual de ensino, elaborar propostas de discussão para o plano de carreira. A partir deste ano, não pode mais ter nenhum professor inativo nos 25% da educação em Santa Catarina. Para vocês terem uma ideia, nós fechamos em 2019 24,17%. Se nós considerarmos ao longo dos últimos 10 anos, nós perdemos mais de 3 bilhões com os inativos na composição dos 25% do investimento em educação. Os inativos, os professores, quando se aposentam, precisam entrar na folha geral do Estado e não constar como inativos nos 25%. Então, este ano nós teremos um incremento na educação, né, por conta de zerar, então, ainda esse percentual. Pode passar. 18, a meta, pode passar a meta 18 agora, que é a gestão democrática, um grande desafio. Nós, inclusive, entendemos que um dos pontos é a eleição de diretores. No entanto, tem aqui uma jurisprudência, uma decisão do STF, estamos tratando disso, mas a gestão democrática ela é muito maior do que a eleição de diretores. E a meta 19, que trata do financiamento da educação em Santa Catarina, que aponta, então, como esse desafio, 7% de investimentos até 2020, seria o ano passado, e 10% em 2024. Para vocês saberem, nós temos em Santa Catarina, 2018, nós fechamos em 4,58% do PIB catarinense em educação. Estamos bem distantes dos 7% e mais ainda dos 10%. Esses 4,58% é composto com os investimentos que os municípios fazem, o Estado e a União. Então, e é muito, se eu tivesse mais tempo aqui, eu ia detalhar,
Se nós olharmos nessa composição, os municípios mais pobres são os que investem mais em educação de acordo com o seu PIB, né? E os municípios mais ricos são os que menos investem. Então, aqui abre também uma grande reflexão para a gente fazer sobre o CAQUI, né? O custo aluno-qualidade é fundamental, e sobre o imposto sobre as grandes fortunas, porque hoje o principal imposto que dá conta do Fundeb é o ICMS, e o ICMS já está congelado, né, estacionado em 7% do PIB já há muito tempo, né? Há 2 décadas ele está parado e ele não avança. Então, não avançando o ICMS, não avança também a cesta, né? Não avançam os investimentos em educação como um todo. Então, eu corri um pouquinho agora para ficar dentro de todas as metas, né? Quero agradecer e me colocar à disposição para questões que sejam necessárias serem respondidas. Muito obrigada. Muito bem, deputado Luciano Carnati, eu demorei um pouquinho para entrar, porque tem que achar o negócio da câmera aqui, né, para poder entrar aqui. Eu queria muito te agradecer por esta apresentação, né, do monitoramento do Plano Estadual de Educação. Mais de uma oportunidade, você menciona algumas metas como ousadas, né, e outras como não, como preocupantes, né. Agora, é importante também, né, eu queria que tu comentasse, assim, essas metas, elas foram também construídas com um processo longo de participação também da sociedade civil, né? Da sociedade organizada. Então, não é uma coisa assim que a secretaria senta lá e decide fazer. Essas metas têm uma história, né? Eu queria que tu contasse um pouquinho dessa história para a gente das metas. É importante. E, além de toda essa legislação, que também ela está presente dentro das metas, e a legislação também já é resultado, né, Márcio, da luta da sociedade organizada. Eu que estou na educação há 30 anos, quando eu entrei no magistério, eu lembro que a gente falava, escuta, mas professor não tem piso, né? Professor não tem piso. Várias categorias tinham um piso básico, nós não tínhamos. Nós conquistamos, né, em 2008, o piso nacional do magistério. Eu me lembro que uma das discussões que o ministro Haddad fazia era o segundo passo, que era a discussão do piso graduação, né? Infelizmente, parou tudo aí, nós ficamos só com o piso magistério, que representa teto hoje, para todas as demais habilitações. Mas voltando a essa questão que você fala, nós tivemos as conferências, né? E as conferências são um espaço de debate sobre a concepção de educação, que hoje está sendo bastante, eu diria assim, destruída do ponto de vista da ideia de uma educação de âmbito nacional, um projeto nacional, e inclusive os objetivos do que é a educação, né? O professor não pode mais falar sobre a violência contra a mulher na escola, né? O professor não pode falar de temas que envolvem a criticidade do aluno, porque aí ele é chamado de doutrinador. Então, nas conferências, a gente discutia no âmbito municipal, depois regional, depois estadual e depois a Conferência Nacional. Eu participei de um momento que é muito forte para mim, que foi a primeira conferência chamada de CONED, Conferência Nacional de Educação, quando não era chamada pelo governo. E nós, enquanto sociedade, nos organizamos. Ela aconteceu em 97, chamada pelas entidades, pelos movimentos, enfim, todas as composições aí, né, de quem organiza a educação, nas lutas da educação. Eu participei em Belo Horizonte, em 97, né, e a gente discutia, quando o governo não chamava, discutia um plano. Nós tínhamos um plano para apresentar, mas o governo não instituiu. Depois, então, nós tivemos o primeiro Plano Nacional de Educação, né? A partir de uma discussão, também resultado disso, uma grande pressão da sociedade.
Mas esse plano também, eu lembro que ele era desse tamanho, assim, ó, a gente não conseguia nem lembrar de tudo que tinha, né? A Sandra está aparecendo aqui, ela sabe bem do que eu estou falando, né? E aí se chegou à conclusão que aquele plano não tinha condições de ser executado. E aí é que vem, então, a última conferência, se não me enganar, foi 2014, né? Que resultou em tudo que a gente tem hoje no plano nacional e nos planos estaduais e municipais. Mas essa conferência de 2014, ela trouxe os elementos e os fundamentos para o plano nacional. Então, se tem lei hoje, e às vezes as pessoas dizem, não adianta, essas conferências não servem para nada, a gente perde tempo. Serve. A lei do plano nacional e estadual é resultado desse movimento. Ali está tudo que a gente quer? Não. Inclusive tem embates, tem votações, tem coisas que a gente perde. Democracia é isso, né? Você tem que construir. Mas hoje a gente não tem mais a conferência, né? Inclusive, o debate que a gente está fazendo agora é de ter a conferência chamada... Então, nós temos a CONAP, né? A Conferência de Educação Popular, que está em discussão aqui no Estado, que é, de novo, esse movimento da sociedade. Voltando àquilo que em 97 a gente fez, né? E depois nós temos aí a pressão para sair a conferência que está prevista para o ano que vem, a Conferência Nacional de Educação e as conferências estaduais do ponto de vista do chamamento do MEC, o que eu espero que aconteça e que a gente possa ter, inclusive, a participação dessa diversidade da educação. Não sei se eu respondi aí. Bom dia mais uma vez, Luciane, a todos, né? Agradecer a sua fala, a sua disponibilidade, né? Que eu acho que esse é um espaço, dentre tantos outros, para socialização dessas informações, desses dados, desse monitoramento. Então, a gente te agradece e aproveita para motivar o pessoal que está aí nas redes a fazerem questionamentos, né? Aproveitando exatamente que a gente está aqui com a Luciane com tantas informações importantes. Eu queria só destacar rapidamente a importância da tua fala, né, Luciane, que você começa falando aí esse depoimento que você leu no início, que foi muito forte, esse depoimento não, esse relato, né, foi muito forte, eu acho que constrangedor a todos nós, né, o que você traz, e que por trás explicita, né, essas formas de controle dos professores, essa política do medo, da coação, né, que tem se tornado uma regra, e eu acho que é tão relevante quando você traz isso, porque vai descongelando, né, vai abrindo um respiro, eu diria, né, para essas formas de fazer política e de fazer educação que a gente tanto combate, né? E nesse sentido, eu queria destacar isso que tu também mencionaste agora, que os planos nacionais de educação, ele está previsto desde a Constituição Federal de 88 e desde a LDB, e nós levamos muitos anos para poder construí-los, e exatamente o espírito desses planos é que a gente tenha um projeto enquanto país de educação, né? Que a gente saia dessas políticas de governo, que com mudanças de governo muda-se completamente, né? Então, ter um plano nacional, né? Isso é bastante importante, e a gente vê, como você também pontuou, que eles são frutos de contradições, frutos de embate, frutos de interesses distintos, e eu concordaria com você que, apesar, eu diria que são planos, vou falar mais do nacional do que do estadual, são planos modestos, né? Em muitos aspectos são planos modestos, mas que ainda assim a gente verifica que, por exemplo, o atual governo federal, nem a isso, né, nem a isso tão modesto, né, está se propondo e vem com políticas profundamente retrógradas, como a educação domiciliar, ou apoiando, né, esse tipo de política como a escola sem partido, né, que na verdade a gente tem que rebatizar, que é a escola do partido único, né. Então, é uma volta, né, um retrocesso muito grande, e aí, nesse sentido, eu te perguntaria, assim, a gente deve ter perguntas do chat, que acho que, inclusive, precisamos priorizar, mas eu faço duas questões, se tu puder comentar, né?
um pouco mais sobre as contradições do PNE em Santa Catarina, essa correlação de forças, acho que tu começou a mencionar, e também te pergunto qual que é o compromisso do atual governo estadual na execução dessas metas desse plano. O que você pode comentar a respeito? Obrigada. Lu, eu queria te fazer o seguinte, eu já vou fazer, tem uma pergunta aqui no chat, eu vou fazer junto já, porque nós já estamos, né, são 10 horas, eu queria te propor, eu vou fazer a pergunta, aí você fica à vontade para responder a da professora Sandra e a que eu vou mencionar, e aí ao final do teu retorno, a gente passa a música do Chico César, que já está aqui disponível, e a gente faz uma amarração deste primeiro bloco, tudo bem? Então, aqui nós temos a pergunta da professora Márcia Robo, que né, a deputada poderia explanar um pouco mais sobre a valorização da carreira do magistério em Santa Catarina, sobre o percentual de inativos, né, concursos e índices de professores efetivos e contratados, se você tem essas informações. Então, fique à vontade, deixo você aí, depois a gente, quando tu fechar esse retorno, a gente passa a música do Chico e fecha o bloco. Sim. Então, primeiro respondendo a Sandra, muito bom vê-la. De fato, a fala que eu trouxe no início é para também trazer à tona o assédio que muitos professores sofrem, que muitos educadores sofrem no ambiente de trabalho. E a gente precisa tornar público essas falas, para constranger e para reeducar as pessoas a não ter atitudes como essas. Então, quando a gente fica no âmbito privado, né, individual, a gente acaba ficando com a dor, com o sofrimento, e a gente não reflete sobre isso. Então, é exatamente isso, Sandra. A gente precisa denunciar essas coisas para que elas não aconteçam mais e a gente tenha um ambiente positivo do ponto de vista da construção da aprendizagem. Sobre essa pergunta em relação à posição do governo do Estado. Bem, nós tivemos troca de secretários, então, o diálogo que a gente vinha fazendo em 2019 com o secretário Natalino era um diálogo de idas e vindas, né? Avançava em algumas coisas, retrocedia em outras, né? E aqui eu poderia abrir várias falas em relação a diferentes pontos, né? Mas eu não vou abrir em função do tempo, mas resumidamente é isso. Idas e vindas. Veio a pandemia, nós focamos em grupos de trabalho para discutir os protocolos e as diretrizes e fomos surpreendidos depois, né, com relação a um decreto governamental que veio em desrespeito a tudo o que a gente construía, e nesse decreto permitia a volta às aulas presencial, mesmo em mapas de risco gravíssimo, o que não estava em discussão, portanto, trazer aqui. E depois nós tivemos a troca do secretário. Então, isso prejudicou muito o monitoramento do plano, porque, inclusive, nós temos diálogos a serem feitos com o secretário de Educação e que tratam diretamente da gestão da educação estadual, como, por exemplo, a ideia de um sistema articulado de educação, né? Ou seja, vamos pegar aqui só a meta da educação infantil. Como é que o Estado monitora as metas da educação infantil na rede privada, por exemplo? Isso acaba ficando no âmbito de cada rede municipal, no seu conselho, a autorização e credenciamento das instituições de ensino. Aqui nós temos uma dificuldade, né? Então, precisa ter esse sistema que seja articulado. Então, aqui está um nó, não é tão simples, né? E nós temos um problema sério no Estado, Sandra, quando a gente trata de metas de educação, que é o PIB estadual. Eu falei aqui 4,58, né? Se é 4,58, como é que nós vamos chegar em 7 aqui no Estado? Por que eu faço esse questionamento? Porque aqui no Estado, o grande nó que a gente tem é a renúncia fiscal. A renúncia fiscal, cada empresa que deixa de pagar tributos em formas de incentivos fiscais, é menos dinheiro para a educação e para a saúde, que tem vinculação constitucional. Aqui no Estado, esse ano está previsto um aumento de 121% na renúncia fiscal, o que vai chegar em torno de 14 bi. É dinheiro a menos que entra na educação. É muito triste isso, e esse é um dos grandes nós, porque quando você discute, né, com o setor empresarial catarinense,
você discute isso, você não avança. Quando você discute com o governo não avança porque tem o setor empresarial pressionando, ou seja, menos dinheiro para a educação. Então, aqui nós estamos fazendo um debate com o Tribunal de Contas, eu estou me articulando com o Tribunal de Contas, e a gente vai ter uma ação aí nos próximos meses com relação a isso, que vai movimentar a educação catarinense. Bom, acho que uma prova de que os governos não estão seguindo os planos de educação é a educação domiciliar. Vocês podem procurar aqui nas 19 metas do Estado e nas 20 federais, aonde está a educação domiciliar. E é a prioridade do MEC. Não está no plano, mas está no Congresso Nacional como pauta prioritária do MEC. Né? Veja o que é um plano de Estado e um plano de governo. Isso é plano de governo. Educação domiciliar é plano deste governo. Não é um plano da sociedade, do Estado brasileiro. Então, aqui nós temos um problema concreto. Respondendo a Márcia, nós temos um problema em relação à carreira do magistério e às carreiras dos servidores públicos, que é a lei federal, a lei complementar 173 do governo federal, que proíbe aumentos e avanços nas carreiras e concurso público até dezembro deste ano. Somente para as vagas, por exemplo, se um professor se aposentou, você pode colocar outro no lugar. Se você criar um programa na pandemia para enfrentar algo e você não justificar adequadamente, né, ou um programa que não tem a ver com a pandemia, porque acho que na pandemia ainda a gente consegue justificar, mas aumentar o número de alunos, aliás, de professores numa escola, não pode. Né? A lei federal veda até dezembro, e veda aumento para os servidores, como um todo. Confesso que tem prefeitos e governadores adorando essa lei federal, porque estão fazendo caixa, né? Inclusive segurando o salário dos professores e dos trabalhadores como um todo. Em Santa Catarina, o magistério público acumula um achatamento na carreira desde 2018, na renda do professor, vale alimentação desde 2010 congelado, né? E nós criamos aqui, para terminar, nós criamos aqui uma comissão mista, que foi instalada na semana passada, eu vou presidir, 7 deputados, com a única função de elaborar estudos, trazer economistas, legisladores, sindicatos, né, para discutir o plano de carreira do magistério e, ao final de 60 dias, apresentar uma proposta ao governo. Então, o segundo semestre promete um embate grande em relação à carreira do magistério, que, como você sabe, Márcia, né, demais que estão aqui conosco, envolve o quê? Formação continuada, inicial e continuada, envolve a questão do concurso público, percentual de ACTs, que se a gente seguir a lei estadual do plano, só pode ter 10% de ACTs, 90% tem que ser efetivos. E com relação aos trabalhadores da escola, é meio a meio, 50 efetivos, 50 ACTs. Nós estamos bem distante disso. Santa Catarina, nós temos 50% em média, ACTs e 50% concursados. Então, temos esse grande desafio, a comissão mista, né, concluir pela viabilidade de várias ações do ponto de vista da valorização dos profissionais em educação. E eu termino agradecendo aqui, Márcio, devolvendo a palavra para ti, agradecendo a todos e todas que estão nos acompanhando e sempre à disposição. Obrigado, deputada Luciane Carminati. É bom dizer que governo não é banco, né? Não precisa guardar dinheiro, né? O governo do Estado de Santa Catarina, inclusive, teve uma arrecadação superior ao previsto em plena pandemia de 2020. Né? Então, não há porquê... Né? O governo do Estado e o governo federal só pensa que é banco quando precisa pagar os juros da dívida. Né? Eles pagam com felizes aos banqueiros. Então, te agradecer, Luciane, por ter participado conosco aqui. E nós vamos, então, para encerrar esse bloco com a deputada Luciane Carminati, eu vou pedir para o William passar aqui a música do Chico César para a gente encerrar, dizendo que, apesar da Lu apresentar os indicadores aqui, o monitoramento do Plano Estadual de Educação, que já estava previsto antes da pandemia, a pandemia ainda tem nome. Né? Tem nome das professoras, dos professores, dos profissionais de educação que vão para a escola todo dia, acolher os alunos e as alunas, e os pais, os familiares da comunidade escolar, todo mundo tem nome, né? E que sofre com os impactos da pandemia. Então, vamos escutar o
o Chico César. Luciane, obrigado mais uma vez, gratidão pela sua generosa participação conosco aqui. Agora vou fazer uma canção minha e de Braulio Bessa. Quando eu li esse poema chamado Inumeráveis, que Braulio Bessa escreveu e publicou em sua rede social, eu já li com vontade de cantar, porque o tema é muito urgente. Ele dá nome às vítimas do Covid-19, porque para alguns são apenas números, mas eles são inumeráveis. São pessoas, pais, mães, filhos, amores, amantes, e são vidas, né? Então vou cantar esse poema lindo de Braulio Bessa. Obrigado, meu parceiro Braulio, por trazer a urgência dessa canção. André Cavalcante era professor, amigo de todos e pai de Pedrinho. Bruno Campelo seguiu seu caminho, tornou-se enfermeiro por puro amor. Já Carlos Antônio era cobrador, estava ansioso para se aposentar. Diva Teresa amava tocar seu belo piano de forma eloquente. Se números frios não tocam a gente, espero que nomes consigam tocar. Se números frios não tocam a gente, espero que nomes consigam tocar. Elaine Cristina, grande para-atleta, fez 3 faculdades e ganhou medalhas. Felipe Pedrosa vencia as batalhas, dirigindo Uber em busca da meta. Gastão Dias Júnior, pessoa discreta, na pediatria escolheu se doar. Horácia Coutinho e seu dom de cuidar de cada amigo, de cada parente. Se números frios não tocam a gente, espero que nomes consigam tocar. Se números frios não tocam a gente, espero que nomes consigam tocar. Oh, 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 yeah, yeah. Wilma Bassete, voz especial, pensa vozinha, pra netos e filhos fazia banquete. Ivone Martins fazia um sorvete das mangas tiradas do pé no quintal. Zulmira de Souza, esposa leal, falava com Deus, vivia a rezar. O X da questão talvez seja amar, por isso não seja tão indiferente. Se números frios não tocam a gente, espero que nomes consigam tocar. Se números frios não tocam a gente, espero que nomes consigam tocar. Se números frios não tocam a gente, espero que nomes consigam tocar.